Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Nessa tarde, nessa live, eu estou entrando para trazer aqui um rápido estudo da Palavra de Deus. Estudo esse muito importante, muito interessante, que vamos falar aqui rapidamente, não vai ser prolongado. Eu quero falar sobre a diferença de tribunal de Cristo, da diferença de tribunal de Cristo e um pouquinho sobre juízo final. Tem muitas pessoas que nos questionam, perguntam sobre isso, querendo tirar aí essa dúvida, né? Querendo entender qual a diferença que vai ser isso. Para entendermos isso melhor, abramos a Bíblia no livro de 2 escreveu Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, perdão, de 2 escreveu Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. A Bíblia Sagrada vai dizer: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Beleza? Para dar corpo ainda a esse ensinamento, aos Hebreus no capítulo 9, aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, para nós entendermos direitinho sobre essa linha de raciocínio lógico, né? O que a Bíblia quer dizer sobre juízo de Deus e sobre tribunal de Deus. Verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Queridos, primeiro está dizendo de um tribunal. Aqui agora Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que vai comparecer diante do tribunal de Cristo, tribunal divino, para receber aquilo que plantou, que trabalhou, aquilo que a igreja, que pessoas fizeram no reino espiritual, será diante do tribunal de Deus após o arrebatamento da igreja, porque primeiro a igreja vai se encontrar nas nuvens, depois das nuvens vai se encontrar no bema, porque a palavra tribunal do original do grego significa bema. Esse tribunal será para uma prestação dos serviços que a igreja prestou aqui na terra, tá certo? Então receberá galardões de Deus diante do tribunal do bema, beleza? Não podemos fazer a confusão nessa tarde de tribunal para juízo final. E Hebreus capítulo 9, verso 27, tem mais a ver com Apocalipse, que eu estarei lendo agora, capítulo 20 de Apocalipse, para dar ainda corpo a essa ideia, essa temática, versículo 11, que diz, o juízo final. Olha o que vai dizer a Bíblia Sagrada. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está falando aqui de juízo condenatório da parte de Deus. Então muitas pessoas às vezes nos perguntam, nós vamos comparecer no juízo de Deus, a igreja? Não. A igreja não participará nem da grande tribulação, que acontecerá durante 7 anos, após o arrebatamento da igreja, e também a igreja não vai passar por ordens judiciais, de julgamento temerário da parte do juiz que julga todas as coisas. A Bíblia Sagrada vai citar vários textos dizendo que Deus julgará, que acontecerá juízos da parte de Deus. Se nós pegarmos texto como Romanos, capítulo 2, versículo 5, nós vamos entender aqui sobre isso, sobre o juízo de Deus, sobre essas questões.
Romanos no capítulo 2, versículo 5, olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Está falando aqui de juízo, dia da ira de Deus, do juízo, aonde Deus está dizendo aqui no capítulo 20, Apocalipse, livro das Revelações, ele vai ressuscitar os mortos, será a terceira grande ressurreição. Primeira ressurreição que vai acontecer, arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada e todos aqueles que morrerem em Deus, em Cristo, encontrarão com aqueles que estão vivos nos ares, nas nuvens, terão corpos glorificados para entrar até o bema e posteriormente as boldas do Cordeiro. Então aí é a primeira grande ressurreição. Segunda ressurreição dos ensinamentos da palavra são aqueles a qual a besta perseguiu, matou, assassinou, né? Que estará sendo ressuscitados, seja eles judeus da antiga aliança, entendeu? Ou seja eles aqueles que até mesmo lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, de acordo com Apocalipse capítulo 7, versículo 13, 14, ali a seguir. Então, será a segunda grande ressurreição, beleza? Esses aí, esses mártires, junto com aqueles que a besta perseguiu e matou, né, no período da grande tribulação, será a grande segunda ressurreição. Terceira e última ressurreição, será aqui do juízo final de Apocalipse capítulo 20, aonde o mar dará os seus mortos, o inferno dará, a morte dará seus mortos, né, para serem julgados. E aqui está falando que serão lançados no lago de fogo. É a segunda morte. Então, definitivamente, a igreja de Deus não passará pelo capítulo 9 aos Hebreus, versículo 27. Será um juízo condenatório no capítulo 9, verso 27 de Hebreus, para aqueles que seus nomes não se encontram escritos no livro da vida do Cordeiro, e para aqueles a qual não guardaram as promessas de Deus e não aceitaram a todo o propósito, a palavra e o mandamento e as promessas do Senhor. Então, a igreja de Deus não participará do juízo final. Ainda vai ter textos mostrando Deus e seu juízo temerário. Se abrirmos aqui em Efésios capítulo 6, versículo 18, vamos ter aqui outro texto nos evidenciando e nos ensinando sobre o juízo de Deus, etc. e tal. Capítulo 6, versículo 18 de Efésios. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Efésios capítulo 6, versículo 8, eu li 18, perdão, versículo 8. E sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Está falando aqui de quê? Tanto de galardão, tá certo? Quanto também de juízos que vão acontecer para aqueles que tiverem se envolvido em suas práticas pecaminosas, uma vida longe de Deus, uma vida daquém da palavra de Deus. Então Deus terá galardões para a igreja e Deus também terá o juízo final para aqueles que serão julgados de acordo com o capítulo 20 de Apocalipse. Agora, uma coisa nesse ensinamento rápido nessa tarde, ensinamento muito inteligível, por que só vai ressurgir ou ressuscitar para ter o último encontro desses que morreram sem Deus, só depois do arrebatamento da igreja, muito depois do milênio, muito depois de muitos acontecimentos, como a batalha do Armagedon, quanto os 7 anos da grande tribulação, reinado da besta, etc. e tal. É porque Deus tem propósito para todas as coisas embaixo do sol. Para que Deus vai chamar essa camada de pessoas se ele não vai trazer juízo para eles agora? Então Deus deixará essa última e terceira ressurreição somente para acontecer no momento oportuno, no juízo final de Deus, no final de todas as coisas. Quem será julgado? Quem comparecerá diante do trono branco de Deus
do juízo final. Todos quantos o nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, esses que estarão reservados para o dia do juízo de Deus, aonde muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônio. Senhor, eu também sentei e participei da mesa de Abraão. Senhor, eu conheço a tua palavra. E ele vai dizer, num tom bem firme e bem desconcertante para eles: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis, né, e ameis a iniquidade. Então, a igreja, né, é bem diferente. Uma coisa é o tribunal de Deus, outra coisa será juízo temerário e julgamento condenativo de Deus. Aqui ainda em Apocalipse, capítulo 22, verso 13, a Bíblia vai dizer um negócio interessante. Verso 12 primeiro: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão, aí aqui em Apocalipse 22, 13, está falando para a igreja. Quem é que vai receber galardão? Coroa da vida eterna, vai receber aí o pago de todo o trabalho prestado para a obra de Deus aqui na terra. Igreja do arrebatamento. A paz do Senhor, irmão César. Tá certo? O que o ímpio vai ganhar? Condenação. Eu li aqui já em Hebreus, vou ler de novo, capítulo 9, versículo 27, para que de uma vez por todas se entenda. Tribunal de Cristo é uma coisa, juízo final de Deus e trono branco é outra. Hebreus capítulo 9, novamente, estarei lendo, versículo 27, por gentileza, acompanha aí. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Olha o que está dizendo. E como ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então tá aí, vindo depois disso, juízo. Então, pessoal, isso aqui é o que? O verso 27 antes, o 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. Bom, aqui está dizendo então que segue-se juízo para quem é participante do juízo final. Então, Cristo, ele vai buscar a igreja em duas etapas. Na primeira etapa, Jesus vem, arrebata a igreja. Na segunda etapa, o parousia, ele volta com a igreja, tá certo? Para defender, né? No período onde Israel e seus aliados estão sendo atacados, porque a ideia da besta é o seguinte: na época de Hitler, matou-se 6 milhões em campo de concentração. Mas, pela historicidade, o que entendemos de Apocalipse e de escatologia, a besta, quando ela estabeleceu o seu trono lá dentro de Jerusalém, que ela quiser se parecer com Deus, a besta não vai se manifestar para matar 6 milhões de judeus, não, queridos. A besta vai querer exterminar todos os judeus. Todo o judeu, a besta vai matar, vai querer tentar matar, digo. Por isso é necessário a intervenção divina. Por isso será necessário que Jesus se manifeste na parousia, na segunda etapa da sua vinda, para proteger os interesses do seu povo, do povo judeu, daqueles da antiga aliança, do antigo pacto. Então, ele vai aniquilar a besta, tá certo? Com falso profeta, Satanás, quem tiver junto ali. E vai estabelecer o milênio. Para quem será esse milênio? Justamente para judeus do antigo pacto e também para aquele parente seu que hoje não teve o encontro com Jesus e aceitou como Salvador, se tiver vivo e escapar da morte, da mão da besta lá, e mesmo sendo ressuscitado depois, na segunda grande ressurreição, participará desse milênio. E também pessoas que nascerão no período do milênio participarão também do milênio. Ok? Só para os senhores poderem entender aí a noção da coisa. Mais textos que falam do juízo de Deus. Jó capítulo 34, versículo 11. Vamos ver o que está escrito aqui.
Jó capítulo 34, verso 11. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Está falando de juízo, está falando de recompensa por atos praticados aqui na terra, tá certo, pessoal? Salmo 62, 12 também, vai falar de juízo de Deus. Salmo, Inário dos Hebreus, 62, 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Por isso, para você que vai ouvir essa live depois ou está ouvindo agora, tudo que praticamos, se for na carne, vamos colher a corrupção. Se for no espírito, colheremos a vida eterna. Então é muito interessante entender, queridos, que daremos conta a Deus dos nossos atos, nossos feitos, nossos pecados, nossa vida de intriga, vidas de fofoca, vida de distensões. Daremos a Deus, tá certo? Daremos a Ele satisfação de todo tipo de procedimento que fazemos até nas escondidas. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos de quem temos que prestar conta ou quem temos que tratar. Vamos ver Romanos capítulo 14, versículo 10. Vamos ver aqui, Romanos, falando ainda sobre juízo, sobre tribunal de Deus, de Cristo, perdão. Romanos capítulo 14, eu estou quase terminando já, tá? A linha de raciocínio lógico. 14 de Romanos, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos vamos comparecer, seja no tribunal ou no juízo final, para poder dar conta de tudo aquilo que temos feito. Por isso vamos se policiar com o que sai da nossa boca, atos que praticamos, ficar fazendo reuniões nos escurinhos para poder ficar detonando alguém, para ficar difamando o teu pastor, difamando a vida dos outros. Tudo será pesado, tudo será medido. No céu tem um memorial de todas as palavras que saem da nossa boca. Então prestaremos conta de tudo perante os olhos do Senhor. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Vai falar também de alguma espécie de juízo, alguma coisa assim, vamos ver. Capítulo 18, Ezequiel, versículo 30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová, vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Só Deus chamando o povo agora para o arrependimento, tá? Ou seja, hoje, qualquer um que abandonar a vida do pecado, abandonar as práticas profanas, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, nos purifica. Então será isento do juízo final se as pessoas entregarem as suas vidas a Deus e abandonar uma vida de prática do pecado. Mas quando não, uma certa expectação horrível de fogo que há de abrasar os adversários, diz a Bíblia. Tá certo? Ou seja, a diferença entre eu comparecer no tribunal de Cristo para receber galardões de Deus ou no juízo final vai depender de como vai terminar a minha história, meu legado, a minha vida. Aceitei a Jesus como Salvador, tomei a Bíblia como regra de fé e abandonei o pecado, eu vou subir no arrebatamento, posteriormente vou se encontrar com Cristo nas nuvens, junto com aqueles que serão ressurretos, porque nós não precederemos os que morrem, diz a Bíblia, e aí vamos participar do quê? Do tribunal de Cristo, para sermos galardoados conforme as nossas obras. Mas se eu morri na prática do pecado, não se converti, não aceitei a Bíblia como regra de conduta moral e cristã, de fé, já tem que estar ciente que além de ir para o lugar chamado inferno, padecer até o dia da terceira grande ressurreição, para aqueles que comparecerão em juízo de Deus, para serem condenados, lançados no lago de fogo, aonde se chama a segunda morte. Então, esse lago de fogo hoje está virgem, não tem ninguém lá. Como também a Nova Jerusalém está virgem, não tem ninguém lá. Hoje quem morre em Deus até o dia do julgamento, esses estão no lugar chamado em Deus paraíso, tá certo? Aonde a parábola do rico e Lázaro vai citar. Quem morre sem Deus
agora, ou hoje, ou até antes, né, do julgamento, do juízo final, esses habitam no inferno, lugar de tormento, beleza? Após o juízo de todas as coisas, quando a igreja já for arrebatada, ela vai para as bodas do cordeiro, que é tipologia, o símbolo do casamento do noivo com a noiva. O que o noivo faz na boda do cordeiro? Como qualquer marido que antes de um casamento prepara uma casa, repartições, depois do casamento vai levar essa noiva, essa esposa, para essa moradia nobre e apresentar as repartições, a mesma coisa será feita nas bodas do cordeiro, na noite de núpcia, ou nas núpcias, né? Entre Jesus Cristo e a sua igreja arrebatada. Pois ele disse que foi preparar moradas. Então, nada mais justo do que o noivo pegar a noiva e apresentar as recâmaras celestiais, apresentar as moradias celestiais, ok? É para isso que serve boda do cordeiro. Bom, então, morri em Cristo, tribunal, para receber galardões. Mas e aquele que não trabalhou, não fez nada? A Bíblia diz, será salvo todavia pelo fogo. Não receberá galardão no tribunal. Terá salvação. Beleza? Vai ter pessoas com galardões distintos. Um receberá mais, porque prestou mais serviços. Outro receberá mediano, porque prestou um serviço médio para a obra de Deus. Outros não receberão nada, porque não prestou serviço algum. Foi salvo, todavia, pelo fogo, pela misericórdia. Foi salvo pela rapa, como diz o outro, né? Pelo poder do sangue de Jesus. Mas nunca deu um folheto para ninguém, nunca pregou evangelho para ninguém, nunca fez nada para a obra de Deus. Que pela misericórdia ainda vai ser salvo. Porque se manteve, né? Fora da corrupção desse mundo. Esse também não receberá galardão por trabalho nenhum, não prestou trabalho. Deus é justiça. Ele vai dar para aquele que prestou serviço. Para aquele que trabalhou, quando chegar diante do tribunal de Deus, receberá galardões por serviços e trabalhos prestados. Por isso, você que faz a obra de Deus, faça com amor. Igual eu, olha como é que eu estou me dedicando no meu estudo. Fazendo com amor, com esmero, com carinho, com bastante atenção. Porque eu não estou fazendo para homem, eu estou fazendo é para Deus. Eu receberei galardão, segundo as Escrituras, por esse trabalho de estudo que eu estou dando aqui nessa tarde. Estou nessa live aí, mais de 30 dias nessas lives, é porque eu estou fazendo para Deus. Então, se é para Deus, é com muito amor, é com muito carinho, é com muita ternura, é com muito esmero que eu faço nessa tarde essa obra. E a Bíblia ainda diz que aquele que ensina haja dedicação. Por isso eu me dedico, eu procuro me inovar, eu procuro estar lendo a Bíblia, lendo bons livros, para trazer um ensinamento de qualidade para os senhores. Pena que muitas pessoas não valorizam esse meu trabalho. Como não valoriza trabalho de escola dominical, não valoriza ensinamentos das Escrituras, né? Pessoas pagam um preço como eu para estudar, abrem mão do seu tempo para se dedicar à obra de Deus por amor às almas e amor à plataforma que é a palavra. Por quê, queridos? Quem dá o crescimento é o mais interessante, que é Deus, né? A pessoa acha que a Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio é, sim, é sábio. Só que quem lança as plataformas, os alicerces, não é aquele que ganhou. Tem aquele que depois que a pessoa está lá passando por um discipulado, essa é uma das partes mais importantes do cristianismo. É o discipulado, é a forma que está sendo discipulado. Porque o cara ir para a igreja aceitar Jesus só, é interessante sim, mas isso não é só válido ainda. É necessário passar por um discipulado. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Capítulo 5 de São João, versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Quem revela o caráter de Jesus? Se o cara só aceitar Jesus de noite lá e nunca mais participar de um estudo bíblico como esse, ele não vai entender o caráter de Cristo. Ele não vai entender o que tem proposto no reino de Deus para a vida dele. As bênçãos da salvação, por exemplo. Ele não vai entender sobre a reconciliação espiritual, substituição, que ele foi substituído por Jesus na cruz, eleição espiritual, fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus. Se a pessoa não tem um discipulado, pessoal, não vai ter como entender a palavra. Olha o que aquele evangelista Filipe perguntou para aquele eunuco, da rainha de Candás. Entende tu que lê? Ele vai responder a coisa mais sincera e verdadeira, que eu posso responder para qualquer um. Como entendereis se não tem quem explique, quem ensine?
Como vai se entender a Bíblia Sagrada se não tiver quem vem numa live como essa, como eu, e explique devagar a Bíblia, comparando textos, lendo escritura, fazendo entendimento, interagindo através da hermenêutica e exegese? Não tem como ter entendimento. Quantas pessoas que até hoje, ao longo dos anos, fazem confusão de tribunal de Cristo com juízo final? Acha que a igreja vai passar pelo juízo para ser julgada? Irmãos, a igreja que foi arrebatada jamais vai passar para o juízo final. Não vai. Se você já foi para o arrebatamento da igreja, porque você não está passivo de ser julgado e lançado no lago de fogo na segunda morte. É fácil de entender isso. Mas as pessoas fazem um cavalo de Troia com as escrituras. As pessoas dizem que a Bíblia confunde a cabeça. Mas isso é conversa de gente preguiçoso, que tem preguiça de abrir textos e entender que a Bíblia tem um sistema de doutrinas, aonde tem que se ter acima de 3 versículos para se fazer base doutrinária. O que querem hoje, os que torcem as escrituras, evidencialmente, pegam um texto isolado da Bíblia e quer fazer uma doutrina, mas não pode. Com preguiça de examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, a palavra examinar, diferente de simplesmente ler, é que quando você vai no médico, o verdadeiro médico ele vai te examinar todinho, vai pedir exame de sangue, exame da sua cabeça, exame de ressonância magnética, de tudo, para descobrir a causa, o efeito, as circunstâncias que te levam à febre, que te levam à infecção profunda. A Bíblia tem que ser examinada como faz o médico, examinando aquela pessoa que chega ali, aquele paciente. Bíblia não é só para ser lido por cima correndo, não. Porque Bíblia ela tem texto e tem contexto. E somente através de oração, jejum e uma vida santa, tá certo? E através da hermenêutica e exegese, que são linhas de interpretação de texto e contexto, é que vamos entender as escrituras. Mas a pessoa fala, a Bíblia é coisa de homem. Realmente, a Bíblia é coisa escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo. Para entender a Bíblia, tem que ter uma vida santa. A Bíblia não pode ser interpretada por pessoas carnais. O cara tá lá no boteco enchendo a cara e quer interpretar a Bíblia. Pelo amor de Deus, faça-me o favor. Tá enchendo a cara de droga e quer ter interpretação, revelação da Bíblia. Não. Revelação e interpretação só o Espírito Santo só dá àqueles que têm vida santa. Uma vida de santidade. Uma vida voltada para as Escrituras. Porque a Bíblia diz o quê? As Escrituras divinamente inspirada é. Quem é a inspiração da Bíblia? Deus Espírito Santo. Quem é o patrono fiel das Escrituras? Deus Espírito Santo. Então, se eu não tenho Espírito Santo de Deus na minha vida, só vou interpretar uma letra seca. Sem mais nada. Por isso, muitas pessoas não entendem o discernimento de tribunal e juízo de Deus. Juízo para todos aqueles que já estão condenados. Serão lançados no lago de fogo, na segunda morte. No momento, o lago de fogo não tem ninguém. Mas depois do juízo final, sim, vai estar lá Satanás, 1/3 dos anjos de Deus que caiu com ele, os demônios, todos quantos os nomes não foram achados escritos no livro da vida, e o inferno. Aí você imagina que tudo isso será lançado no lago de fogo. Imagina o tamanho desse lago de fogo, a extensão, a esfera, o espaço quadrante disso. Imagina que não tem nada, acho que nem as galáxias, espaço sideral, nada pode ser maior do que o lago de fogo, porque vai caber todos esses elementos lá dentro, ok? Como que eu entendo isso? Estudando a palavra de Deus. Como que eu estou conseguindo ensinar essa tarde sobre tribunal para receber galardão e juízo final para ser condenado? Como? Através das Escrituras. A palavra de Deus é a nossa base de ensino. E é comprovado que aquele que estuda bastante a Bíblia, pelo menos 4, 5, 6 vezes por semana, é muito mais abençoado, tem mais paz, tem alegria, tem visitação do Espírito Santo na vida. Tá, queridos? Porque a base da palavra de Deus é uma base concreta. Eu não sei como é que pessoas se dizem cristãos e não conseguem ler um capítulo da Bíblia na semana. Não, só tem contato com a Bíblia na igreja. Já tem os que são piores ainda, que já tem até vergonha da Bíblia. O cara, não que eu tenha nada contra aplicativo de Bíblia no smartphone. O cara vai para a igreja, até pregador, me abre o smartphone dentro da igreja. Pelo amor de Deus, faça-me o favor, cadê a Bíblia? Cadê o livro físico da Bíblia? Então a palavra, ao longo dos séculos, ela vem sendo desprezada. Ela vem sendo abandonada.
Olha o que a Bíblia vai dizer em Oséias. Eu vou ler para os senhores ver que gravidade é isso. Sem dizer que o livro ele foi descoberto dentro do templo, na época de Ilquias, na época da reforma do templo com Josias. O livro estava desaparecido. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 4 de Oséias, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Querido, Deus ele vira as costas, ele se esquece daqueles que não querem a sua palavra. Para o homem, para a mulher, para o cidadão, morador do planeta, que não quer nada com a palavra de Deus, Deus também não tem nada, não tem compromisso com você. E nenhuma dessas promessas da Bíblia vai se cumprir a teu favor. Muito pelo contrário, uma expectação de juízo aguarda para estes, que rejeitaram a palavra, que não querem nada com os mandamentos. Tá certo? Olha Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, e como chuva serôdia que rega a terra. Por quê? Por que se compara o conhecimento da palavra com a chuva que rega a terra? Porque quando a chuva cai sobre o solo, ela faz que as relvas fiquem verdes, traz produtividade para o agricultor, traz semente, traz pão para quem está com fome. Como que o agricultor agradece quando o solo está seco, no Nordeste brasileiro, por exemplo, e quando cai uma chuva, e aí vai trazer o quê? Plantações, vai trazer novidade para a terra, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz novidade para nossas vidas, ela traz santidade, ela traz paz, ela traz edificação no mundo espiritual, é a palavra de Deus. Por isso, logo, a palavra é comparada a uma vara de amendoeira, porque assim, Jeremias, como essa vara de amendoeira está produzindo fruto, flores, folhas, assim será a minha palavra que cumpre também aquilo que me apraz. Não voltará para mim vazias, não é isso? De acordo com Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. Então, eu só posso entender o que é tribunal e o que é juízo final por intermédio do ensinamento conclusivo da palavra de Deus. Antes de terminar, eu quero chamar a atenção dos senhores que não conseguem participar de uma escola dominical, de um estudo como esse, uma coisa tão profunda, de tanta significância. A vida espiritual, irmão, sem a palavra fica sem fruto. O vaso de Deus, que tem dons espirituais, usado em áreas da revelação, profecia, mas se você não exerce o conhecimento da palavra e a prática, fica um vaso sem educação, deteriorado na vida espiritual. Tem que se juntar a graça e o conhecimento. Também não adianta ter só conhecimento sem a unção do Espírito Santo, sem uma vida de oração, sem uma vida de santidade, sem uma vida de jejum. Tem que ser os dois, tem que ser os três, digamos, né? Jejum, oração e Bíblia, é o verdadeiro Job, né? Então, para esclarecer aqui, tribunal de Cristo, para a igreja do arrebatamento, para aqueles que prestaram serviço para Deus, tá certo? Juízo final para todos aqueles que o nome não foi encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro, porque lá em capítulo 20, está dizendo no juízo final, será aberto os livros, e o nome daquele que não estiver lá, sem dúvida nenhuma, será lançado com Satanás, seus demônios, terça parte de anjos decaídos do céu, tá certo? E também com o inferno no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora, olha que coisa triste para a pessoa que já está no inferno sofrendo milhares e milhares de anos. O cara vai ser ressuscitado novamente para ser julgado e lançado novamente no juízo final. Que coisa terrível. E nunca se esquecendo, queridos, juízo final para sempre longe de Deus, para a eternidade sem Deus. E não tem nem como calcular, não me peça, para calcular o que é uma eternidade. Não tem matemática terrena, não tem continha de calculadora para dizer o que é uma eternidade. Não consigo, né? Os livros não caberia essa soma, porque na verdade não tem como dizer o que é uma eternidade de Deus. Eu só sei dizer que o tempo de Deus é Kairos e o tempo nosso dos homens aqui na terra é o Cronos. Mas Deus, no seu Kairos, está fazendo a sua obra no tempo correto. E nós aqui na terra estamos no Crono, beleza? Lembrando, 97% das profecias eminentes da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo praticamente já estão todas cumpridas. Já se cumpriram tudo. Se você me perguntar quantos por cento falta
para você entender bem, das 70 semanas de Daniel, nós estamos já na 20ª, nós estamos já na última semana de Daniel, beleza? Então só falta 3% das profecias eminentes para a vinda de Jesus Cristo. Sinais que evidenciam a vinda. Esse coronavírus, por exemplo. Você quer sinal mais perfeito do que isso? Você quer sinal mais perfeito da vinda de Jesus do que essa doença? O que a Bíblia diz? Lá quando Jesus, no capítulo 24, 25 por ali, nos Sermões do Monte, ele vai dizer: reino contra reino, nação contra nação, são sinais. Filho contra pai, irmão contra irmão. Esfriamento espiritual como nunca visto. Apostasia, afastamento da verdade. Um grande índice de pessoas desviadas da presença de Deus, do Evangelho. São todas estas evidências e sinais da vinda de Jesus. Pestes, o ebola que matou tanta gente na África, peste bubônica, doença do rato, que matou tanta gente na Ásia. Isso tudo são evidências da vinda de Jesus. Beleza? Então por que Jesus não voltou ainda? Você pode me perguntar. Por que Jesus não voltou ainda? Porque ele está esperando alguém tomar uma decisão com ele. Largar a vidazinha do pecado. Largar a mentira. Largar o seu homossexualismozinho. Largar a droguinha. Largar tudo aquilo que compromete uma vida espiritual na presença do Senhor. Tá certo? Ele não quer que ninguém se perca, a Bíblia diz. Mas que todos cheguem ao arrependimento pleno e ao conhecimento da verdade do Evangelho. Talvez o que não deixou Jesus voltar ainda é esse desviado do Evangelho que está afastado, que não tem força para se levantar novamente. Porque novamente fez como a porca lavada, voltou espojadouro de lama, diz a Bíblia. E seu segundo estado se tornou pior do que o primeiro, porque a Bíblia diz que o espírito maligno volta, trazendo consigo mais 7, e acha a casa limpa e adornada. Imagina como é que fica difícil para essa pessoa se levantar novamente. Talvez por isso, senhores, Jesus não voltou ainda. Mas podemos ficar tranquilo. Ele vai voltar no momento do Kairos de Deus. Jesus Cristo voltará. Aí aqueles que estão em Cristo serão arrebatados. Vai passar pelo tribunal, novamente estou afirmando isso pela Bíblia, para receber galardão. E aquele que não, só vai ressuscitar lá depois do juízo final, lá para baixo. Vai continuar no inferno sofrendo muito tempo ainda. Para depois dos 7 anos da grande tribulação, depois de 1000 anos ainda, aí no juízo de todas as coisas, vai acontecer que essas pessoas vão voltar em seus corpos para serem condenados e lançados no lago de fogo, a segunda morte. Queridos, que Deus nos abençoe nessa tarde, que o Espírito Santo possa continuar nos fortalecendo nesses estudos poderosos. Este é o recado dessa tarde. Uma coisa é tribunal de Cristo, outra coisa é juízo final. Então, Hebreus capítulo 9, verso 27, morrendo o homem só uma vez, segue-se o juízo, fala de juízo e julgamento e condenação. Igreja comparecerá no trono de Cristo, ou digo, no tribunal de Cristo, para receber o galardão, as suas feituras na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Estou reduzindo a quantidade do estudo, mas com muita eficácia, tá bom? Vocês possam aí compartilhar esse ensinamento, né? Estarei amanhã, permitindo o bom Deus, trazendo outro estudo também na sequência sobre Apocalipse. Ficarei praticamente essa semana toda falando sobre Apocalipse, né? Ainda quero falar sobre as 2 testemunhas, quero falar sobre o efeito delas na época da grande tribulação, elas pregando a palavra. Vou falar também de outras coisas do milênio. Poderei também explicar com clara evidência depois mais a fundo sobre o juízo final. Não percam esses estudos, esses ensinamentos, tá bom? Um abraço para todos. Muito obrigado por aqueles que participaram da live, né? Que se tiver a sua sugestão, pode mandar para mim, tá? Meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial. Também estou já no YouTube, tá certo? Meu canal, Gilson Lourenço Oficial também. Lá no meu Instagram, que é Gilson Lourenço Oficial, e no meu Facebook, Gilson Lourenço Oficial, tem lá o meu link para você se inscrever diretamente no meu canal do YouTube. Deus abençoe todos. Vou estar orando e terminando nessa tarde. Senhor, graças te dou por esta oportunidade, por este ensinamento. Espírito Santo, que isso venha trazer bastante edificação para os que ouviram.
abençoe, que de uma forma simples, humilde, não de grande profundidade, mas abertamente ensinei a tua palavra nessa tarde. Muito obrigado por todas as coisas. Dai-nos o final de dia de paz. Nos abençoe com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.